Você sabia que você tem um potencial aí de ser uma pessoa que está divulgando fake news? Sabe os riscos dessa atitude? Vem com a gente que está começando o EnsinaCast. No nosso bate-papo de hoje, a gente recebe o Dr. Alessandro Araújo. Ele é advogado e professor também da Faculdade Enal. Bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou encantado aí poder compartilhar com vocês alguns minutos aí para a gente debater esse assunto que está tão em alta ultimamente. Agradeço plenamente o convite. A gente que agradece e a gente também estava falando aqui no bastidor, antes da gente começar a gravar, da importância de falar sobre fake news, né, doutor? Sim. Hoje é um tema bastante forte, né? Bastante discutido, inclusive, né? Em todas as mídias, né? De comunicação, né? Em todas as redes, né? Em função de fatos anteriores, já que se iniciaram, né? Alguns fatos históricos, né? Que se antecederam e que ultimamente está de uma forma bastante intensa dentro aqui da nossa discussão, principalmente nesse momento eleitoral que a gente está passando. O que é fake news, doutor? Então, há muita discussão sobre a questão do fake, né? Não é tão simples quanto a gente imagina. Não é tão simples. Muitas pessoas, né, estudiosos em relação a fake news, compreendem que além da fake, existe também a desinformação. E que muitas vezes o termo fake news é utilizado até de uma forma errônea, né? Porque o ponto primordial seria realmente a desinformação, né? A fake é uma notícia falsa, né? Só que nem toda notícia falsa ela é produzida um fato. Também você pode ter uma notícia real, aonde você trabalha essa notícia e gera uma desinformação desta notícia que também é real. Então, na verdade, o fake news é uma criação, é uma notícia falsa que pode ser sobre o fato ou uma pessoa, né? Se busca deteriorar essa pessoa muitas vezes, só que nem sempre também ela é uma produção falsa, né? Você pode descompartimentalizá-la, né? Você pode quebrar e trazer uma informação desconstruída para trazer uma desinformação à pessoa que busca a informação sobre aquele assunto. Fake news e fofoca é a mesma coisa? Não, eu acho que não seria fofoca, não. Porque a fofoca você vai trazendo, naturalmente você ouviu dizer. O fake não, você teve acesso a uma informação. Você tem intenção. Você tem a intenção e você não está averiguando se aquela informação é de uma fonte real, se é uma fonte que realmente obteve, se ela tem fundamento. Já a fofoca não, muitas vezes é o pezinho do ouvido, né? Já o fake não, ela é produzida, ela é construída com finalidades que não são finalidades adequadas para nós, né? A gente estava falando de fake news, né? Sim. Por que uma pessoa produz? Qual que é a intenção por trás da fake news? Então, existem várias polêmicas também em relação a isso, né? Muitas vezes a discussão se traz para desconstruir, né? Descaracterizar a imagem de uma pessoa. E muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que está no poder, né? Então, essa pessoa que quer almejar, desconstruir essa imagem dessa pessoa que está em alta, que está, de repente, até trazendo uma produção intelectual, econômica, não importa, ela procura minar essa imagem para que aquilo caia em descredibilidade. Então, realmente, muitos citam, inclusive, que seria até a quebra desse poder que essa pessoa possua. Então, você constrói notícias falsas, né? E aí não se preocupando, inclusive, se você está caluniando, difamando, injuriando, né? Para que essa pessoa perca, inclusive, a sua credibilidade em si. Fake news, então, é crime. Dependendo do conteúdo, sim. Mesmo porque se você está produzindo, inclusive, notícias falsas ou manipulando informações que poderiam ser reais e transformando essas informações que possam trazer com que a pessoa tome decisões errôneas, né, pode, eventualmente, dependendo do seu conteúdo, sim, ter uma tipificação criminal.
E qual que seria a pena para isso? Aí vai depender muito do tipo do conteúdo. Aí precisa ver qual conteúdo está lá e qual o tipo de crime que estaria tipificado. Então, isso pode variar muito. De alguns anos, né, algumas contravenções, eventualmente. Então, vai variar muito do tipo do conteúdo produzido. Mas eu acredito também que não seja fácil a gente identificar quem produziu esse conteúdo, né, doutor? Exato, porque hoje existem os escritórios especializados em criação de fake news. Então, eles são pagos para criar notícias, né, falsas ou manipular informações, né, onde se vai gerar a desinformação ao leitor, né, que não vai muitas vezes buscar a fonte. Né? Mesmo a gente tendo várias ferramentas no nosso cotidiano hoje, em função dessa intensidade de produções de desinformação e de fake news, né? Ainda, mesmo assim, as pessoas acabam não buscando essa consulta, né? E acredito que nesse período eleitoral esse número aumenta, né? Tem aumentado. Esse uso aumenta. Algumas pesquisas, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, já criou ferramentas em função dessa intensidade que está ocorrendo agora, né? Está tendo muita intensificação, então eles estão criando ferramentas em várias redes que você busque essa informação para ver se ela é real ou não. Está sendo muito, muito forte, infelizmente. Eu vou até pegar dois estudos aqui que eu achei na internet, que um é muito... Eu fiquei assustada, na verdade, né? Em 2018, o Instituto Mundial de Pesquisa, IPSO, divulgou um estudo que fala que alguns dados bem importantes aqui. No Brasil, 62% dos entrevistados admitiram ter acreditado em notícias falsas. 62% no Brasil. No resto do mundo, foi de 48%. Um número muito elevado, né, doutor? Sim. E o que assusta é que é uma ferramenta específica, né, de comunicação em que as pessoas estão se dedicando muito, inclusive, né? Então, um outro estudo também, já pegando esse gancho do doutor, é do Instituto Reuters. Ele fala que o WhatsApp é a principal rede social de discussão e troca de mensagens no Brasil, né? Ela perde apenas para o Facebook. Aqui, olha, o número é muito alarmante. O levantamento apontou que 48% dos brasileiros que participaram da pesquisa usam o aplicativo WhatsApp como a fonte de notícias, né? E a segunda fonte de pesquisas do brasileiro é o Facebook, né? Esse número é muito superior em relação ao resto do mundo. Por exemplo, na Austrália, são 8%. No Reino Unido, 7%, no Canadá, 6% e nos Estados Unidos, 4%. Então, enquanto esses países aí têm de 8% para baixo, né, por cento da população que se utiliza do WhatsApp como ferramenta para notícias, no Brasil são 48% dos brasileiros. Perigo isso, não é, doutor? Sim. A questão também está nos algoritmos aplicados, né? Então, essa criação desses algoritmos, ela viabiliza, inclusive, a identificação do nosso perfil, do nosso público, né? A nossa população, ela é extremamente apegada ao uso, né, do uso do aparelho celular. Então, essa facilidade, né, às vezes até a questão motivacional que você tem do custo de usar um mecanismo ou outro, né, a ferramenta, às vezes a disponibilidade, essa facilitação também faz com que as pessoas acreditem que aquela informação que está contida nessa ferramenta, ela seja real, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, olha, vou usar o WhatsApp porque o WhatsApp eu pego no meu Wi-Fi, não vou ter um custo agregado. Então, ela se limita muitas vezes, infelizmente, a usar essa ferramenta, só que ela não tem como, ela ainda é muito nebuloso, ela não é tão fiscalizada ainda pelos próprios órgãos, e é uma coisa muito particular, né, onde você põe em grupos de família, de um colega para o outro, né, você vai compartilhando de uma maneira muito espontânea, muito simples, às vezes você nem lê, às vezes, né, você só baixa e já compartilha a informação, né, que esse é um grande risco também, você curtir, compartilhar antes de fazer a leitura, né? O importante é você saber se é ou não real, mas
além de não você verificar, você acaba compartilhando e ainda consegue se manifestar sobre aquilo sem saber se aquilo é real. Então isso é muito perigoso e essas pesquisas só realmente traduzem aquilo que é a sensação que nós temos pelo nosso senso comum mesmo no nosso cotidiano, né? De acordo com as notícias que a gente acaba recebendo, das avalanches de notícias que a gente acaba recebendo e que muitas delas, muitas vezes, não tem qualquer fundamento, né? A gente tem que ter mais responsabilidade, né, doutor, ao usar essas ferramentas? Sim, a responsabilidade é fundamental. Não é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu tenho compartilhado, não é, meu cotidiano, eu acho que nós não podemos nos esquecer que nós sempre temos mais mais obrigações do que direitos. Enquanto a gente sabe que a gente tem mais obrigação do que direito, a probabilidade de a gente afrontar o direito alheio é menor. Quando a gente sabe que a gente deve mais do que tem mais, né, o risco da gente cometer o dano a alguém é menor. Então a gente tem que se preocupar muito mais, sabendo que a gente tem mais obrigação do que direito. Eu acho que invertendo um pouquinho, você vai ficar um pouco mais cauteloso e atento naquilo que você acaba compartilhando de informação. Eu acho que a questão do estar na internet e não estar cara a cara, eu acho que facilita isso, né? Dá mais coragem para você. Sem dúvida alguma. As redes, a própria criação de perfis falsos que viabiliza isso também, as pessoas criarem uma coragem a mais ainda, inclusive, de divulgar ou falar aquilo que acha, acreditando que está exercendo o seu direito da liberdade de expressão, que também não é uma verdade, né? A liberdade de expressão ela é limitada, né? A gente já tem várias decisões, teve até temas há pouco tempo atrás, né? Que você pode sim, desde que você não esteja afrontando ou a legislação em si, né? Não esteja cometendo um crime, inclusive na sua manifestação de expressão. Você pode se manifestar ou propagar informações desde que não afronte, né, o direito do próximo, ou da coletividade, individual ou coletiva. Liberdade de expressão tem limite, né, doutor? Sim, tem limite. O senhor estava falando sobre essas agências que são criadas para difundir fake news e eu fiquei muito preocupada com isso. Sim. O negócio é sério. O negócio é sério. Há muita dito aí que realmente existem empresas que estão se especializando nisso. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente ganhando dinheiro e se especializando em criar a desinformação muito além do que o próprio fake, né? Que eu vou mais além do fake news, né? Eu vou realmente nessa questão da desinformação. Porque também, quando a gente fala de fake news, a gente só está preso, às vezes, à questão das mídias, das redes sociais, né, de forma geral. Mas você pode criar uma desinformação, às vezes, num comício, numa coletividade, na criação, por exemplo, de uma manifestação pública, que é direito de qualquer um e não sou o contrário, né? Já deixo bem claro isso, que a manifestação sempre é bem-vinda quando assim for necessário. Mas eu assisti uma reportagem que me deixou bastante curioso, numa atenção, que, assim, muitas vezes a gente também tem que observar que aquela mensagem, aquela fake news, ou aquela desinformação, a pergunta é: a quem interessa? Para quem está voltado? Você pegar, por exemplo, manifestações, como foi dado o exemplo aí numa reportagem que eu assisti, que você pega que os cartazes são padrões. Ou seja, então não é a manifestação individual do indivíduo. Há uma produção nos bastidores por alguém, em que se traz para aquelas pessoas propagarem aquela indignação, que pode ser real ou não. Trazendo isso para a questão das eleições, isso pode afetar diretamente, inclusive, a opinião e o seu direito da livre escolha para o seu candidato, para aquela pessoa que vai te representar, não importa a esfera que seja, né? Então, a manifestação, seja ela escrita, eletrônica, né, que você manipula, acaba interferindo no seu exercício também, né, como cidadão. Isso preocupa muito, porque você pode ter resultados e isso vai interferir na sociedade a qual nós convivemos. Em outras palavras, essas ferramentas aí acabam usando as pessoas como massa de manobra, tá? Tá manipulando essas pessoas para o seu interesse. É uma manipulação para interesses próprios.
para a quebra do poder de alguém. É a desconstrução de um fato, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Não tenha dúvidas que a manipulação está totalmente focada Tá por trás disso, não tá? Está por trás disso. Não tenha dúvidas que manipular a massa, né? Ou uma pessoa em específica também, que às vezes você manipulando uma, você pode depois estar manipulando uma massa, porque ela pode ser uma pessoa que tem influência, que né? tem influência, né? Então, isso também acaba induzindo essa pessoa muitas vezes ao erro, por ela não identificar isso ou não ir atrás dessa informação para fidelizar se ela é real ou não, e ele acaba compartilhando, né? E um outro risco, né, também, que a gente recebe muita informação, ou a desinformação, melhor dizendo, porque na verdade a gente está falando de fake, então é desinformação, né? Vamos partir sempre da regra que tudo que a gente recebe, e você recebe de pessoas que você confia. Exatamente. Você está no seu ambiente familiar, no seu círculo de amizade, né? No seu círculo profissional. Então isso é muito arriscado, porque você fala, não, mas é fulano, é ciclano. Eu estou recebendo essa informação de uma pessoa que eu tenho amizade há 50 anos. A pessoa é uma pessoa que estuda muito. Fulano é tão inteligente, não ia mandar um fake news para mim. Não ia me mandar um fake news. Ou acredita que ele também, quando fez isso, ele validou isso. Né? Então, essa credibilidade... E, às vezes, no dia a dia, a pessoa recebe essa desinformação ou esse fake news e compartilha sem ver, e ela não teve tempo. Às vezes ela nem faz de forma maldosa, mas é porque ela se torna tão natural, tão mecânico o compartilhamento dessas informações, que quando você recebe, você faz acreditar, você cria uma hipótese, inclusive, que acha que essa pessoa já validou, por isso que... Tá seguro. Tá seguro porque ela é uma pessoa, entre aspas, segura, né? Que ela tem credibilidade, essa pessoa. E às vezes ela nem tá fazendo por má fé, né? Só que ali no dia a dia, no cotidiano, ela acaba compartilhando e também passando, porque às vezes também quando ela recebeu, já recebeu de uma fonte que ela entende que é confiável, a pessoa que compartilhou, mas não sabe se a informação é real. Né? É uma bola de neve isso, né? É uma bola de neve. E, doutora, agora no período eleitoral, isso se intensifica, né? Infelizmente, né? E os tribunais têm trabalhado bastante, né? Eu tenho visto, eles têm propagando nas suas redes sociais, têm trazido informações, boletins, que isso é público, tá lá, é só entrar no site do Tribunal Superior. Eles trazem muitas notícias, criaram várias ferramentas, né? Para você validar ou não. Então, isso assim, o tribunal está intensificando, mas não é o suficiente, porque é o que eu falei, ainda o WhatsApp, principalmente, ainda é uma terra pouco ainda desbravada, né? E às vezes acontece uma coisa muito pontual. Ainda não dá para você garimpar de uma forma que você tenha um acesso muito mais rápido, às vezes, do que as outras redes, né? Sociais mais habituais que a gente utiliza, né? O WhatsApp ainda é muito personalíssimo um pouco, né? Então, é só quando é uma coisa muito grave, dependendo que atinge realmente aquelas pessoas em função da desinformação, que às vezes você vai ter o conhecimento pleno, né? Sobre a notícia não verídica, né? Ou manipulada, né? Quem usa o WhatsApp, tá mais acostumado com o WhatsApp, tem visto lá que na hora de encaminhar uma mensagem, aparece lá, essa mensagem encaminhada com frequência. Isso já é uma ferramenta para tentar inibir, não é, doutor? Para dar um alerta. Mas nós estamos muito mecanizados, né? Então, por mais que às vezes tenha, muitas vezes as pessoas não leem. Né? Existem até aquelas que até eu vejo quando do pouco uso que eu faço da ferramenta, que às vezes você não consegue nem propagar para várias pessoas, às vezes ele é bloqueado. É uma só, né? Isso até seria um mecanismo para também te alertar sobre aquilo, né? Mas as pessoas no dia a dia, né, no seu corre-corre, muitas vezes isso aí passa muito rápido, que ela nem se apercebe. Mas são instrumentos, né, que viabilizam, no caso, a inibir um pouco essa prática, né? Recebi uma mensagem no meu WhatsApp, estou na dúvida se é fake news ou se não é. O que eu faço, doutor? Então, dependendo do conteúdo dessa mensagem, né, você precisa ver do que ela trata. Como a gente está falando da questão muito eleitoral, porque a gente está bem próximo, as ferramentas que a gente tem são as que tem no site do Tribunal Superior Eleitoral mesmo. Você acessa lá, né, existem ferramentas lá, links que você consegue trabalhar e verificar se aquilo realmente tem
Tá. O site é o www.tse. Tem o justiçaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/. Tá, a gente vai colocar aqui na descrição e também na legenda, para ficar mais fácil. Esse eu peguei que é para desmentir fake news, né? No site do TSE, Tribunal Superior, né? Então, é o justiçaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/ é uma delas, né? Existem também chatbots, que são assistentes virtuais, que também de WhatsApp, que o tribunal criou, né? Também para você acessar. Então, são ferramentas aí que poderiam nos socorrer e trazer uma tranquilidade, inclusive, para a gente até poder compartilhar essa informação. Eu parto do princípio que se a gente não sabe, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Né? Eu ouvi até uma fala de um jornalista muito antigo, o Boris, ele falou que ele não é muito do furo da reportagem, ele gosta muito de saber se é fiel ou não aquela mensagem, para ele ter um conforto, inclusive, para propagar. Ou seja, não quer ser o primeiro a divulgar isso. Ele quer ter certeza antes. Ele tem que ter a certeza. Eu acho que o que ele falou, porque assim, dentro do jornalismo, a gente sabe que é o top do top da preocupação jornalística, né? De você sempre trazer a notícia em primeira mão, né? Mas, hoje, em função do processo de desenvolvimento mesmo tecnológico, porque eu também não sou contra, ele é super bem-vindo, né, à tecnologia, mas infelizmente ainda nós temos pessoas ou grupos, né, ou indivíduos que ainda buscam, infelizmente, usar as ferramentas, né, tudo que a gente tem hoje de desenvolvimento tecnológico, infelizmente por uma finalidade não tão boa, né, não tão agradável para as pessoas, né. Sempre... a gente estava falando sobre responsabilidade no uso, né? Responsabilidade. E essa também, a ausência que você tem, né, de saber quem é, o anonimato, reforça cada vez mais que as pessoas se sintam num nível de conforto muito forte. Né? Antigamente não tinha como, você era olho no olho, né? Você tinha que falar. Hoje não, você hoje está resguardado, né? Por uma parede virtual, né? Se eu assim posso dizer, uma força de expressão onde você escreve, divulga e nem sempre é você que está aparecendo, né? Já é uma imagem construída também, né? Existem perfis fakes, existem... Exato, pessoas que falam atrocidades aí pela internet e acham que vai ficar impune. Exato, exatamente. Até também tem uma outra variância que é o deepfake, que agora você já tem recursos de manipular falas, faces, né? Interações de ambientes, né? Então, no ambiente virtual. E isso também vai agregando cada vez mais com que os fake news, né? E as desinformações se fortaleçam, né? Porque cada vez mais você tem ferramentas, né? Ainda não tão fáceis de acesso, mas já existe, inclusive, né? Com uma menor complexidade, né? Um melhor apuramento para você manipular imagens, né? Fazer essas falas, essas interações de ambientes, ou essas construções, né? Eu vi um exemplo, por exemplo, que eram imagens reais, onde se construiu um contexto, né? Você visualizando uma imagem como se você estivesse vivenciando aquilo e você não estava naquele ambiente, né? Então, isso também gera uma desinformação. Como eu disse, são verdades que se construiu um contexto onde se criou uma desinformação, né? Na verdade, eram produções verídicas e é onde você põe interação de como você estivesse participando daquilo de uma forma ativa, né? Você vai desconstruindo, vai fazendo recortes de notícias ou de participações suas onde gera uma informação que você é apto por aquilo. Então, ele faz o recorte e traz aquela informação dizendo, ó, tá vendo? Ele é contra aquilo, mas ele não é. De repente, ele estava fundamentando, né? Então, essa é a desinformação. E isso está sendo muito utilizado. A pessoa está explicando uma ideia ali, um contexto, uma frase mais longa, pegam aquele determinado trechinho ali e manipulam. E aí acaba trazendo a desinformação. A gente tem que lembrar, né, doutor, que isso é muito perigoso, né? Em maio de 2014, se eu não estou enganada, lá no Guarujá, uma dona de casa, voltando da igreja, foi confundida com uma suposta sequestradora e ela foi linchada até a morte no Guarujá. Então, assim, fake news pode ter consequências graves.
Pode e está tendo, como você mesmo relatou. Isso aí é tão frequente que esse caso foi tão marcante, né? Que várias reportagens se debate esse fato e dá, infelizmente, esse exemplo, né? Que as pessoas, nesse nível que está da intolerância muitas vezes, né? Ou acreditar que aquilo que é posto é verdadeiro, acaba cometendo, crimes sem qualquer justificativa, ou tomando ações, né, sem fundamento, né? A pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos e acaba se tornando um criminoso. Exato. Ao invés de se buscar os caminhos adequados, né? E isso só demonstra o quê? Que o quanto se fortalece a desinformação e os fake news, porque se ela já está fazendo de uma forma direta com o seu semelhante, não está nem se questionando para a pessoa, qual é o seu nome? Você não faz nem a verificação da realidade com o seu próximo hoje em dia. Imagine nas redes sociais, nos meios de acesso de comunicação de informação. Mas se você está se privando de conhecer alguém que está próximo de você, tendo um primeiro contato para saber quem é quem, né? Qual é o seu nome? Não, você já chega e agride, mata a pessoa, ou seja, você não faz nem a verificação. Então você vê o quanto a influência dessas desinformações, desses fakes, contribuem aí para desestabilizar, desestruturar até a própria sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado. Sim, está cada dia pior. Infelizmente, tem que buscar a informação correta, né? Ser cauteloso, acho que tem que dosar, tem que ter uma dosimetria, né? Você tem que fazer um filtro para que realmente você não incorra para ocasionar banalidades com o seu próximo, né? Ou mesmo consigo mesmo fazendo ações ou tomando decisões sem efetivamente ter a certeza. Agora você pode estar manipulando alguém aí que mesmo que não perceba, com notícias falsas, com mentira, para induzir o voto da pessoa, e você não está nem percebendo. Está sendo induzido e está induzindo também. Sim. E é bastante, porque as pessoas trazem essas notícias aí com relação aos candidatos e às vezes acabam fazendo esses recortes e a gente vê muito nas próprias propagandas, às vezes tem recortes fracionados, né? Não estou julgando nenhuma reportagem aqui que foi divulgada, não me cabe aqui, mas eu digo que isso pode ser utilizado, né? E vai ter que ser averiguado dentro da justiça eleitoral, né? Que é aquele que se sentir atingido por aquela informação que de repente se desconstruiu, né? Essa informação para induzir a ele, porque às vezes ele pode estar com uma pontuação muito boa, uma colocação pelas pesquisas, né? Que é uma amostragem. Então você tenta desconstruir esse poder, né? Essa liderança naquele momento, né, para uma pesquisa efetuada, trazendo esse fake news, né? E robotizando e propagando isso de forma aleatória, né? Eu vou aproveitar o seu gancho aqui falando desse trecho que a gente pega e manipula, que isso é uma das maneiras de identificar notícias falsas. Por exemplo, tem algumas dicas aqui, né? Geralmente, quando você recebe uma mensagem que tem um título ali muito alarmante, já fica esperto, né? Olha como fazer não sei o quê, em quanto tempo, e o fulano falou isso, um absurdo. Isso tem um grande potencial de ser fake news, né, doutor? Sim, é como eu disse, quando a gente observar, por exemplo, muitos cartazes idênticos, como eu ouvi numa das reportagens que me atraiu, né? Posturas, falas, muito sincronismo. Quando você encontra muito sincronismo entre as opiniões... Está tudo ensaiadinho. Está muito ensaiado. Então, volta àquela pergunta, a quem está interessando aquilo? Porque a sua manifestação livre, somos indivíduos personificados, somos únicos, né? Cada um é uma pessoa, é unificado o seu pensamento, a sua ideia. Então, essas padronizações também, ou as próprias manifestações padrões sobre aquilo que já é uma notícia fake... É uma forma de você já te dar um alerta muito maior ainda que isso não é verdadeiro. Né? A sincronia, a sintonia entre as pessoas, né? Outras dicas aqui é para você considerar a fonte, ou seja, da onde está vindo aquilo, quem escreveu aquilo, ou seja, verifique o autor daquele texto, daquela notícia, a data também,
que nem sempre uma coisa muito relevante, uma mensagem muito antiga é relevante para aquele momento, né? Também, aí o doutor pode falar sobre isso também. Falar se aquilo ali é preconceito, né, doutora? A gente tem que tomar cuidado também se aqueles comentários, se aquela mensagem, a gente não está espalhando preconceito também, né? Sim. Nessas dicas aqui, o que eu achei muito interessante é... Isso daqui é uma piada? Às vezes a pessoa faz uma sátira, faz uma piada sobre um assunto e a pessoa leva aquilo como real, né? E aí fica na dúvida se é fake news ou não. Sim, ela pode ser uma fake news. Porque aquilo realmente pode não traduzir e está sendo tendencioso, né? Para aquele público ou para aquela pessoa que está trazendo a informação. Sem dizer, como a gente já disse, até por uma questão preconceituosa, onde você pode caracterizar até atingir grupos, né? Em função da sua opção religiosa, por cor. Então, realmente, ela acaba dizimando, né, vários crimes ou até intenções ou ideias que, às vezes, estão até excluídas da nossa sociedade. Né? Você acaba reproduzindo, podendo até reativar manifestações que são totalmente repudiadas pela humanidade, inclusive. Né? Então, isso realmente pode estar acontecendo, sim. Através dos fakes. Antes da gente começar a gravar, doutora, eu pensei assim, nossa, mas fake news, será que a gente vai ter tanta coisa para falar sobre fake news? E tem, né? Tem porque ela atinge todas as áreas, né? Em especial agora, como a gente está próximo aí das eleições, elas estão mais fervorosas, mesmo porque deve haver interesses de muitas pessoas, né? A gente, é uma hipótese em que realmente quer manipular, né? Para que os resultados possam não ocorrer da forma como a sociedade vai optar para o seu candidato, né? Então, se utiliza dessas ferramentas em função dessa dificuldade, inclusive, de se localizar, identificar, né? O controle, né? Ter o controle sobre isso é muito difícil, né? Você ter o controle do usuário, né? Você ter o controle da sua informação que você está passando para alguém, inclusive, né? Fica muito difícil, né? Então, isso é muito complexo ainda, mas eu acho que, com o passar do tempo, as tecnologias, a própria sociedade, o próprio indivíduo vai conseguir, de repente, criando essas metodologias para buscar cada vez mais identificando esses pontos, né? Desses padrões, né? Desses interesses, dessas falas em comum de algo que não é real. A ausência de citação, né? Da busca fidedigna, né? Está quase no esquecimento a metodologia científica, né? Tá. Que é você fundamentar, se basear, fazer a base científica dos estudos, né? Está indo muito... Não digo nem o senso comum, porque o senso comum também ele é válido em muitas situações. Realmente aqui é a questão da busca da verdade que a gente vai ter que sempre ter a cautela mesmo. O nosso tempo acabou, doutor, porque passou rápido, né? E eu ia te perguntar justamente sobre esse tipo de coisa, como a gente tomar cuidado e tal, mas o senhor já adiantou aí, né? Vamos pesquisar as fontes, Sim. Vamos tomar cuidado com isso, na hora de pesquisar, na hora de transmitir essas informações. É responsabilidade de todos nós, né, doutor? Eu acho que a velocidade, a gente tem que ser cauteloso na velocidade das informações. Né? As informações chegam muito mais rápidas hoje, só que a gente também pode, antes de ser veloz, eu acho que a gente tem que ver se é real ou não, tá? Porque antigamente as notícias chegavam por carta, por correio, e chegavam, né? Não é porque hoje nós temos ferramentas que viabilizam acelerar muitos processos, mas a gente tem que sempre ter a cautela. Eu acho que a cautela, ela não se perdeu, independentemente do momento que a gente vive para tudo, né? Seja nas eleições, no nosso cotidiano, né? Quando a gente propaga realmente algo que a gente quer, infelizmente ou felizmente, até para o bem mesmo, mas a gente tem que ser muito cauteloso. É verdade. Doutor, obrigada. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que ajudou muita gente aqui a tirar essa pulga atrás da orelha sobre fake news. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Tá? Muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Espero ter contribuído aí com o nosso bate-papo aqui e que as pessoas sempre reflitam a respeito realmente. E tome muito cuidado quando você for propagar uma informação para você realmente não estar gerando ou contribuindo, inclusive, com algo em desfavor ao próximo ou à sociedade. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Você que acompanhou esse bate-papo inteiro já percebeu, né? Responsabilidade. E manipulação, acho que foram as palavras que a gente mais usou aqui hoje.
Então, você é responsável pelaquilo que você compartilha e também você pode manipular ou ser manipulado. Então, fica atento, preste atenção aí, porque isso é um dever de todos nós. Boas eleições, bom voto para você, para todos nós e até o próximo EnsinaCast.